Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, recebi da SA Solução de Engenharia e estou aqui para mais uma curiosidade de engenharia. Esta curiosidade veio devido a uma observação feita por Joviano Carmo no meu canal do YouTube. Eu fui estudar sobre o funicular de Paranapiacaba e simplesmente achei uma história fantástica e vou contar ela agora para vocês. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Antes de começar a falar sobre o funicular de Paranapiacaba, eu gostaria de contar a história do porquê foi importante a construção desse funicular. Tudo começou muito antes, em 1727, quando o sargento-mor Francisco de Melo Palhares foi numa viagem oficial à Guiana Francesa e trouxe grãos de café para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele plantou esse café em Belém do Pará. Já tem notícias de que já tinha plantações de café antes dessa data no Maranhão, tá? Agora, essa plantação não teve muita pujança. Por quê? Porque o clima da região não favorecia essa cultura. O café só desenvolveu no Brasil realmente quando, em 1760, freios capuchinhos pegaram mudas do café do Amazonas e levaram para o Rio de Janeiro. Lá começou a plantar o café, que foi espalhando essas mudas que quem levou primeiro foram os capuchinhos, foram se espalhando, foram expandindo, foram crescendo, então foram começando a plantar, né? Tinha no Corcovado, tinha em várias regiões no Botafogo, então começou a plantar café para tudo quanto é lado e chegou ao ponto de começar a exportar pelo porto do Rio de Janeiro. Foi quando essa expansão atingiu o Vale do Paraíba e começou a penetrar o interior de São Paulo, cada vez mais distante do interior de São Paulo, começando a ficar inviável levar para o porto do Rio de Janeiro. Então, foi quando, em 1839, um grupo de brasileiros fez um anteprojeto de uma ferrovia que descia a Serra do Mar, para simplesmente descer a Serra do Mar. Tá? Então, o que aconteceu? Eles pegaram esse anteprojeto e levaram para um engenheiro inglês, o Robert Stephenson, porque a Inglaterra detinha as melhores tecnologias de ferrovias no mundo na época. Então, o Robert viu o projeto e percebeu que a Serra do Mar tinha 800 metros de altura e 3,5 quilômetros para ser vencido nesses 800 metros. Como o pai dele, o George, foi o que tinha inventado a locomotiva a vapor e tinha já construído a estrada de ferro de Manchester a Liverpool, ele consultou o pai, que informou que a inclinação, né, a subida de uma ferrovia diminui muito a velocidade da locomotiva e na descida não consegue frear. Então ele disse que, pela experiência dele, ferrovia tinha que ser o mais plano possível. E o anteprojeto dos brasileiros foi totalmente descartado. Tá? Então veja, continuou a expansão, continuou cada vez mais indo para o interior de São Paulo e cada vez mais ficando mais caro ir pelo porto do Rio de Janeiro. Foi quando, em 1859, o empreendedor brasileiro, o Irineu Evangelista de Souza, o mais famoso, conhecido como Barão de Mauá, conseguiu, junto com alguns brasileiros, a concessão, mesmo com todos os obstáculos, para construir a ferrovia de Santos a Jundiaí. Lembrando que tem a Serra do Mar entre este percurso, que é aquele 800 metros com apenas 3,5 quilômetros. Então era um obstáculo intransponível para a tecnologia brasileira da época. Então o Barão de Mauá não perdeu tempo, mandou fazer toda uma investigação de Jundiaí até o Alto da Serra. Com isso, ele pegou o projeto da ferrovia de Jundiaí a Santos, embarcou para a Inglaterra e entrou em contato com o James Brundtles. O James, tá? Então entrou em contato e apresentou o projeto, né, o anteprojeto, e as condições. Então, quais eram as condições? Como foi esse contrato oferecido? A ferrovia de Santos, entre Santos e Jundiaí, transposição da Serra do Mar, né, que tem a transposição da Serra do Mar, e um limitante muito grande. Não podia gastar mais do que 2 milhões de libras. O James aceitou essa empreitada e contratou o engenheiro ferroviário Daniel Mackinson Fox, que já tinha experiência em construção de ferrovia em montanhas no país de Gales, como também na travessia dos Pirineus. Então ele contratou o Daniel Fox, que veio para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, que ele olhou a Serra do Mar, ele viu logo que tinha dois obstáculos muito grandes. O primeiro é que essa subida seria muito desgastante para os homens e também para a locomotiva, para ela conseguir superar essa subida. E também ele achava que os 2 milhões de libras seriam gastos só nessa descida e subida da Serra do Mar.
quanto mais fazer toda a ferrovia. Então o que aconteceu? Não teve outro jeito, ele teve que começar a fazer prospecção para achar qual o melhor trecho, qual o melhor caminho para executar a ferrovia para poder se adequar a este custo. Então ele imaginou em ter mapas, não existia mapas, então foi mais complicado ainda que ele teve que começar do zero. Então imagine que é você pegar uma mata fechada, né, uma mata atlântica, e sair com aqui todos os animais, com todos os processos, mosquito, e sair mapeando e procurando o melhor caminho para economizar, para fazer uma ferrovia. Quando ele chegou no melhor caminho, no melhor traçado para a ferrovia, ele viu que a inclinação era de 1 para 10. Tá? Enquanto que, para você ter viabilidade para uma ferrovia, teria que ser de 1 para 40. Ou seja, era 4 vezes maior a inclinação do que uma locomotiva suportava. Depois de 15 meses de estudos, de análise e de tudo mais, ele preparou um projeto e levou lá para o James analisar. O que é que ele fez? Em vez de ele construir toda a inclinação, ele fez com patamares, ou seja, ele fez 4 inclinações com patamares na sua superior. Ele fez o quê? 1.781 metros essa primeira inclinação, 1.947, 2.096 e 2.139. E as plataformas tinham 76 metros. Então, em vez de ele fazer uma subida completa, né, aquela subida toda da Serra do Mar, ele fez em patamares, como se fosse bermas, né? Então ele fez a inclinação, patamar, inclinação e patamar, para aliviar esta subida. Então ele conseguiu o quê? Dividir por diversos motores. Então o que é que ele fez? E também o trem não dava para ser uma locomotiva. Ele tinha que ser a cabo, puxado por motores a vapor em cada patamar desse. Então o que é que ele... Imagine aqui, um patamar, então ele tinha esse motor aqui, né? O motor a vapor, e tinha um cabo, tá? Que isso aqui são as rodas que vocês viram aqui no caminho, essas rodinhas, né? Onde passava o cabo. Então um cabo único que fazia todo esse processo. Aqui você tinha uma rodando aqui dentro, que era um esticador, né? Para os cabos ficarem esticados. Então o que acontecia? Quando esse cabo vinha para cá, levava o trem para cá e esse aqui trazia para lá. Então o mesmo cabo fazia esse processo de trazer e levar os vagões, o de subida e o de descida. E para poder ele economizar e ajustar o custo que ele tinha, ele não dá para ele fazer uma via indo e uma via subindo. Então ele fez o quê? Ele fez um sistema de uma linha, 2 linhas e 3 linhas durante o percurso, ao longo do percurso, para poder viabilizar a subida e a descida. Ou seja, ele fez o seguinte, imagina aqui que o trem ia subir do patamar inferior ao superior, tá? E esse aqui descer. Então ele fez esse sistema de 3, de 2, de 1, de 2 e de 3. Tá? Então veja, o trem que subia, ele sempre vinha pela lateral. Então ele vinha para esse caminho e chegava aqui. O trem da descida, ele sempre vinha pelo meio. Então ele vinha por aqui, pegava o caminho oposto, claro, do trem que subia e passava aqui pelo meio. Tá? Então aqui era exatamente o ponto onde os trens se cruzavam. Então eles ficavam exatamente, quando um chegava lá, o outro chegava em cima. Então eles iam e se cruzavam nesse ponto. Aqui só a ilustração, não é o de Paranapiacaba, mas só a ilustração de como é. Vocês estão vendo os cabos aqui puxando, tá? Então o cabo do de cá, o cabo do de lá. Então você consegue com esse processo economizar para atingir o custo necessário. E a outra linha, porque o próximo trem que chegava, o que subia vinha já pelo outro lado, que o primeiro veio por esse lado, ele vinha por esse lado e fazia o processo normal, e esse vinha por aqui também e ia. Então também tinha um cruzamento aqui. Então veja que isso aí conseguiu fazer com que fosse viável economicamente também e também tecnicamente. Como não tinha como ser com locomotiva, foi feito pelo funicular, que era puxado pelo cabo de aço. Por cada patamar tinha aqui o motor de vapor para puxar os trens, tá? Aqui é o sistema que você prende, não sei se é exatamente esse, o do funicular de Paranapiacaba, mas é um sistema que você prende aqui no cabo e ele sai puxando o comboio, tá? E aqui tá as rodas prendendo, pegando esse aqui, ó, tá vendo? Jundiaí, né? Então era esse aí do funicular, né? A linha do funicular. Então veja, foi fundada então a São Paulo Rail Company para construir o funicular de Paranapiacaba. Só que, quando eles começaram a fazer a abertura, né, da preparação do terreno com pá e picareta, eles perceberam a total instabilidade deste solo.
Então, o que aconteceu? Esta instabilidade, um terreno muito estável, era impraticável executar explosões para eliminar as rochas. Então, os cortes das rochas foram feitos por furação, cunhas de ferro e a velha marreta ritmada para poder você sair tirando esse desmonte de rocha, esses cortes de rocha. Então, veja que ficou uma coisa muito mais artesanal do que ele esperava. Como também, uma das coisas que os engenheiros ingleses não esperavam era o alto índice pluviométrico. Aqui na Serra, chega a chover 5.588 milímetros por ano. E em 1 hora e 15 minutos, chega a chover 190 milímetros. Então, era muita água. Então, você associava a instabilidade desse solo com a grande quantidade de água, a quantidade de chuva. Então, o que aconteceu? Era necessário, quando você fazia os cortes, os aterros, ter uma grande proteção com alvenaria, né? Ou seja, um grande muro de contenção que chegava a ter de 9 a 18 metros de muro de contenção. Então você imagine, eles estavam preparando o terreno. Quando eles estavam nessa parte de desmonte de rocha e terraplenagem que sentiam instabilidade, ia um grupo lá embaixo e começava a fazer um muro de contenção para proteger. Só para você ter uma ideia, foram utilizados 260 mil metros cúbicos de alvenaria para proteger essa subida da Serra do Mar. E outro detalhe interessante é que eles tinham medo que a torrente, se ela viesse no caminho da linha, ia varrer toda a estrada e levar para o fundo do vale. Então eles tiveram que fazer contenções, barragens e também tubulações, né? A hidrologia, né? Eles foram canalizando água para jogar para alguns reservatórios, para exatamente não lavar a ferrovia. Então você veja que foi um processo de engenharia, não tem muitos detalhes de como foi essas construções, mas foi um processo de engenharia muito rudimentar, vamos dizer assim, não apenas pela tecnologia que era menor, claro, que é de hoje, mas até a tecnologia que existia na época tinha que ser modificada, né? Não podia usar explosivo para acelerar, devido à estabilidade do solo. Então você veja que várias barreiras foram cumpridas, né? O projeto foi muito interessante, porque você conseguiu superar a concepção do projeto foi interessante. Se fosse tentar subir de uma vez só, poderia ser que não fosse viável, né? Não tivesse condições, não tivesse um motor para resolver esse problema. Então o tráfego foi aberto em 1867, né? Então foi aberto o tráfego para o público e continuou o quê? E essa descida e a subida, esquecendo, ela durava 60 minutos, ou seja, era 1 hora para o trem descer e, claro, subir, né? Que era ao mesmo tempo, então levava 1 hora. E com o desenvolvimento, cada vez mais com a expansão do café, tinha a necessidade de ter esse percurso mais rápido. Então foi quando sim, aqui está o primeiro patamar, o segundo patamar, só para ilustração. Foi quando em 1895 começou a ser construído novo funicular de Paranapiacaba, tá? Que foi praticamente paralelo ao que já existia hoje. As condições de execução foram praticamente as mesmas, só que em vez de ter 4 patamares, tiveram 5, ou seja, você fez 5 patamares, então você diminuiu ainda mais a inclinação, né, para diminuir a inclinação e favorecer também a velocidade, né? Se você tinha uma inclinação menor, você favorecia o aumento da velocidade e também já tinha tecnologia mais modernas, vamos dizer assim. Então veja, é importante frisar que naquele primeiro trecho que construiu não tinham túneis. Só que no segundo trecho tiveram 16 pontes, 16 viadutos e 13 túneis. Aqui está a escavação do túnel, né? Que naquele processo foi uma escavação lenta, imagine aqui para executar os túneis, né? Então teve toda a abertura de túnel, tá? Teve aqui o viaduto, a construção do viaduto número 9, viaduto número 10 e aqui final do primeiro plano pronto. Então você vê o seguinte, que os túneis só teve túnel no segundo trecho de 1895, tá? Agora veja, se faz uma obra de engenharia maravilhosa dessa, né, com todas as dificuldades, você superar uma altura daquela, você conseguir fazer um funicular que transportasse a produção, aí você vê o seguinte, como eu falei no início, da glória ao abandono. Então você vê aqui a imponência da obra na época e quando você vai lá hoje em dia, tá exatamente isso aqui. Um total abandono, chega a dar tristeza. Isso aqui não é só apenas a história da engenharia. Isso aqui é a história do Brasil. A história do Brasil está contada aqui e está se diluindo. Essas fotos aqui, a grande maioria, no máximo foi de 2015. Tem de 2007, 2015.
Então você vê, se em 2015 já estava assim, imagine como é que está agora em 2020. Então veja que tristeza você ter esse tipo de situação, tá? E agora você ter este tipo de situação. Vejam aqui o que é que nós temos. Então aqui é apenas o abandono. Então vocês estão vendo aqui o abandono, tá? Agora, eu não queria encerrar esse vídeo com essa cena de abandono. Então, aproveitando que eu falei tanto em Paranapiacaba, eu queria dizer a vocês, sim, ainda tem um pouquinho mais de abandono aqui. E um pouquinho mais de abandono. Tinha tanto abandono que eu me perdi um pouco no fio, tá, pessoal? Então, vamos lá. Paranapiacaba. Paranã é o nome tupi-guarani, né? Paranã, que é mar, Epiacá, que é ver, e Aba, que é lugar. Ou seja, Paranapiacaba é o lugar de onde se vê o mar. Então, aqui está na Serra de Paranapiacaba, você está vendo aqui o mar aqui do litoral de Santos, tá? Então, é um lugar belíssimo. Eu fiquei realmente encantado com Paranapiacaba. Hoje é uma cidade com a população um pouco menor de 1.000 habitantes, tá? Mas é uma cidade muito bonita. Você tem aqui uma torre parecendo Big Ben. Então, você vê que é como toda a serra, é uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Me deu realmente muita vontade de conhecer Paranapiacaba, né? E tem várias trilhas, já que eu falei do abandono, vamos falar das coisas boas. Então tem a trilha da Ferradura, travessia do Vale da Morte, trilha do Poço Formoso, Paranapiacaba, Pedra Grande de Quatinga e também a travessia do funicular. Claro que qualquer dessas travessias, qualquer dessas trilhas tem que ter. Se você entrar no Google e coloca lá trilhas em Paranapiacaba, tem várias empresas que fazem essas trilhas. Essa aqui, nem sei se está podendo fazer ainda, porque se essas fotos foram de 2015, imagina 2020. Mas mesmo assim, se puder fazer, tem que ser com a trilha organizada para você não ter nenhum tipo de problema, ok? Então, era basicamente isso que eu queria falar sobre o funicular de Paranapiacaba. Se você gostou, com certeza curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre, ajuda o canal a crescer. Como eu falei no vídeo passado, quero ver se eu chego aos 100 mil e ganho aquela plaquinha do YouTube. Então veja, se você ativar o sininho, todas as vezes que o vídeo chegar você vai ser notificado, ok? Então aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.